Bom dia, pessoal. Então, vamos aguardar a doutora Angélica entrar. Bom dia, Arthur. Bom dia, Angélica. Angélica já entrou. A nossa live agora do meio-dia. Bom dia, Joyce. Para falar sobre o contrato de trabalho do hoje ao empregador. Enviei o convite, Angélica. Ah, linda, já entrou. Oi, Tudo certo? tudo, o áudio tá bom? Tá. Tá pra? Pessoal, quem for entrando. Bom dia, Luciana. Tudo certo? Bonita. Pessoal, quem vai entrando, dá uma olhadinha, ver se o áudio tá direitinho, ver se não tá dando eco. E vai avisando a gente que às vezes a gente não escuta, tá? Oi, Jairo. Tudo certo? Vê se tem alguém que tu conhece aí, já vai cumprimentando. Eu tô fixando o tema, tá? Tá. O pessoal já tá entrando, já dá pra ver por aqui. Ó, a Luciana tá dizendo que tá tudo certo, nossos áudios. Que bom. Primeira vez, né? Então tem que. A Angélica tá se inaugurando nas lives, então vocês sejam bem Mesmo. bonzinhos para ela. Doutor Rafael também entrou. Jairo, coraçãozinho, aviãozinho, doutor Rafael, doutora Joyce, todo mundo, um monte de coraçãozinho. Por favor. Deixa eu ver aqui, direito do trabalho, direcionamento do emprego. Deixa eu ver para mim fixar. Comentário. Deu, acho que agora vai dar. Feito. Então tá, pessoal, a nossa... O Rafael tá dizendo que ele vai almoçar com conhecimento hoje. Que bom, né, Rafa? É bom assim, quando a gente almoça tendo conhecimento. Aí a gente aproveita todas as horas do dia. Diego, coraçãozinho, pessoal, coraçãozinho para nossa live ser verificada pelas pessoas, para eles saberem que nós estamos aqui conversando um pouquinho sobre o direito do trabalho direcionado ao empregador, tá? Na verdade, a intenção hoje é nós conversarmos um pouquinho, então, sobre as MPs agora, né? Porque a gente está dando enfoque nas lives que todas que são feitas para o período de pandemia, né, as novas legislações, as dificuldades que as pessoas estão passando, então, com essa nova legislação. E daí, com isso, um dos temas que nós conversamos, né, para abordarmos, é direcionado, então, ao empregador, né, que nós conversamos em outro momento com o Dr. Richard, quando nós fomos conversar sobre os problemas, né, do Covid e tudo mais, com o retorno do trabalho. Então, a gente começou a conversar um pouquinho, mas de lá para cá, já várias alterações aconteceram, né? Então, hoje, a doutora Angélica está aqui para a gente, então, pontuar essas outras modificações, porque nós acordamos todos os dias quase com legislações, com portarias, com regramentos diferenciados. Vou apresentar a doutora Angélica. A doutora Angélica trabalha conosco no escritório, é uma linda, e eu tenho a honra de tê-la aqui hoje. Ela faz a parte da nossa equipe, da área trabalhista. Então, a doutora Angélica e o doutor Michel cuidam da área trabalhista também do escritório, tá? Então, para todos saberem. A doutora Angélica tem um outro orgulho, assim como eu tive com o doutor Rafael, né? Foi minha aluna, então, no curso de Direito do Unibave, já há alguns anos, né? Que já denunciei a idade, né? Mas eu sou uma vozinha assumida, bem zen, assim, bem tranquila, bem Ô, faceira, imagina. bem feliz. Ó, o Ralph entrou ali também, ó. Oi, Ralph, tudo bom? Oi. Esse a gente incomoda bastante. O Ralph trabalha como parceiro. O Ralph, o Jairo trabalham com parceria conosco no escritório, fazendo os nossos cálculos, né? A gente tem
os nossos cálculos de programa do escritório, mas eles é que nos dão a certeza ali do que a gente tem que verificar na área de cálculo, porque cada um no seu quadrado, né? Cada um. Como diz um colega meu, carne no açougue, direito no advogado, né? Então, cálculo no contador, né? A Então, gente assim, faz o pessoal, cálculo e ele dá o aval. claro. Então, sejam muito bem-vindos, tá? Educonsulta, dizer Esse é que... xará do meu filho, Eduardo. Ah, é? Que É. chique! J.R. Kemper, Selinger, Tip Flor, Oi, gente, tudo eventos. bom? Se tiver mais alguém ali que tu queira cumprimentar, Jonei Pereira, pode ficar à vontade, Angélica. Então, assim, ó, vou passar a palavra para a doutora Angélica, ela vai fazer algumas considerações iniciais do que ela considera pertinente e a gente vai entabulando a conversa, então, tentando abordar essas situações que eu mencionei para vocês, tá? Da época da pandemia, as situações que o empregador tem que tomar mais cuidado para não fazer nada de errado, né? Com esses procedimentos atualizados, porque mesmo dentro da lei ainda já vai ter discussão. Então, pelo menos o que já está na lei tem que ser cumprido, né? Então tá, fique à vontade, doutora Angélica. Então tá. Muito obrigada. Primeiro eu quero te agradecer pela oportunidade de estar aqui conversando, porque já passaram tantos nomes importantes e de grande peso na área. Então, hoje a gente resolveu falar sobre o direito do trabalho, mas voltado para o empregador, que a gente ouve muito falar sobre os direitos do empregado nessa situação. E o empregador, ele acaba sendo muito atingido com o que está acontecendo, né? Ele tem já as despesas dele, né? E ele está correndo um risco muito maior e agora com a pandemia. Desde da primeira lei, que foi a 13.927, se eu não me engano, ela que deu os primeiros nortes de como ia ficar a situação frente à pandemia que a gente estava vindo, ocorreu o que a gente chama uma avalanche de legislação. A gente ia dormir e acordava com uma lei nova. Então, todo mundo tinha que acabava se adequando, estudando de forma assim. A gente nunca sabia com certeza o que estava acontecendo. E começaram a vir as MPs, os decretos, as portarias. E aí, começando então com a MP 927, que deu ela fez a gente entrar num acordo entre o empregador e o empregado de como ia acontecer as ponderações que a gente podia ter, a quarentena, isolamento. E ela já foi de frente com a reforma trabalhista, né? Porque a gente aprendeu na reforma trabalhista o quê? Que vinha o negociado sobre o legislado. Aí veio o MP dizendo que os acordos individuais vinham primeiro. Então, né, ficou aquela hierarquia, né? Ficou individual, acordo individual sobre o negociado, sobre o legislado. E daí já abriu uma lacuna de questões que ainda vão ser discutidas lá na frente. Já está tendo bastante ações judiciais, mas vai ter mais um leque ainda de questões que pode abrir. Essa questão que a doutora Angélica está mencionando é uma questão bem importante, por quê? Porque na MP 927, nós tivemos a situação de que várias considerações, né, vários institutos aqui foram levantados. Só que ainda na MP 927, ainda não tinha sido trazido nada de que o empregador ia ter algum auxílio do governo com relação a essas deferências, que era o teletrabalho, a antecipação de férias individuais, que está previsto lá no artigo 3º, concessão de férias coletiva, aproveitamento de antecipação de feriados, que todo mundo ficou um pouco assustado de como ia funcionar, né? Banco de horas, suspensão de exigências administrativas em segurança e saúde do trabalho, direcionamento do trabalhador para qualificações, né, para utilizar aquele período de forma útil. Então, diferenciamento da FGTS, que depois a doutora Angélica também vai conversar um pouquinho. Então, essas situações, elas foram todas criadas como um direito do trabalhador. Mas em nenhum momento, na MP 927, o legislador se prontificou a auxiliar esse empresário que estava de portas fechadas, né, não sabendo direito o que ia acontecer. Aí criou-se toda aquela discussão de fato do príncipe, se haver aquela filiação com relação
é uma situação que tem que ser bancada exclusivamente pelo governo, é uma situação que tem que ser bancada exclusivamente pelo empregador, né? Até que ponto o governo teria, né, a responsabilidade, até que ponto o empregador, mas tudo ficou um pouco no limbo nesse primeiro momento. E daí começou a iluminar essa situação a partir da promulgação, né, da MP, que foi prorrogada agora, né? A MP 936, que acabou de ser prorrogada, né? Porque ela tem período de vigência. Pessoal, é interessante mencionar que essas MPs, elas não foram ainda convertidas em lei, tá? É um ponto muito importante. Por quê? Porque pode cair isso aqui tudo por terra. Como aconteceu com a MP 905, que é mais direcionada aqui ao direito previdenciário e que trouxe também algumas considerações que a gente vai levantar aqui no direito do trabalho. Mas o que aconteceu? Ela caiu, né? Porque justamente passou a validade dela, inclusive no caso dela foi revogada pela 905, especificamente. E daí o que aconteceu? Tudo que havia sido feito, apesar de que nós temos o entendimento de que o que foi feito durante o período da medida provisória tem que ser respeitado, tem toda uma situação que pode ser discutida a posteriori, né? Então, o que a gente vai fazer, principalmente na área do direito previdenciário. Mas no direito do trabalho, nós temos duas MPs que estão comandando a época de pandemia e que ainda não foram convertidas em lei em essência e que já tiveram vários artigos, assim, modificados também alterados, em essência, né? Então, nesse sentido, é interessante o quê? Levantar a bandeira da segurança jurídica para esse empregador também. Até que ponto ele vai se sentir seguro com a aplicação dessa legislação e, ao mesmo tempo, depois, como a doutora Angélica estava mencionando, mesmo cumprindo tudo direitinho, mesmo essas MPs virando lei, depois que a gente não sabe o que vai acontecer ainda, na verdade, de tudo que a gente está conversando, é o quê? Será que esse acordo individual realmente vai ser visto com bons olhos pelo juiz depois? E nessas trabalhistas, como é que vai ser levantado? Será que não é mais fácil? Se fosse para mim indicar para o empregador, hoje, para mim aconselhar um empregador, o que eu iria aconselhar? Na medida do possível, como a situação está um pouco mais calma agora, faz os acordos todos com anuência sindical. Sim. Porque é a forma mais segura de ser feito o acordo e depois ser discutido judicialmente, né, doutora Angélica? O que a senhora acha? Tanto que já virou alvo de decisão do STF, né? Que de medida cautelar entrou, depois revogou, enfim, virou uma bagunça e depois ele disse, ok, pode, mas a melhor garantia sempre é com o aval do sindicato para a gente se sentir mais seguro, né? A gente faz, eu sempre digo pro empregador, faz o acordo, tenta blindar o máximo possível todas as hipóteses possíveis e pega o aval do sindicato. Porque daí a gente tem uma forma mais segura possível, porque lá na frente vai virar questionável, né? Vai poder virar uma ação, só que a gente fica mais seguro para poder discutir lá na frente, mais embasado. E principalmente pelo fato aqui, além do embasamento e além de firmar um pouco mais a segurança jurídica, que até os próprios tribunais superiores, eles não têm entendimento nenhum sobre isso. Né? Por quê? Justamente porque não tem como ter. Porque ninguém passou por uma pandemia, na verdade, historicamente falando. Se a gente for verificar, a gente teve lá a gripe espanhola, mas que não teve uma conotação tão significativa. Por quê? Porque nós não tínhamos, né, a circulação de pessoas a nível mundial que nós temos hoje. A gente não tinha avião na época, né, para as pessoas se deslocarem e uma contaminar a outra com tanta facilidade. Deixa eu cumprimentar aqui o Theo, lindo do coração, a Josiane Zomer. Vou cumprimentar uma colega de trabalho aqui, a Valdirene, bonita. Sejam todos bem-vindos, tá? Gi Medeiros, Emily, Letícia. Oi, Rafael. Rafael tá dando tchau. Eu já te vi, Rafael, eu já te vi. Coraçãozinho agora. Tá, Eu e a doutora Angélica, a gente quer coraçãozinho, para nossa live ser vista pelas pessoas. Pode continuar, doutora Angélica. Mais alguma consideração?
Eu acho importante falar que a MP 927, lá mais para o final, ela traz algumas suspensões das exigências administrativas, que era no sentido de suspender a necessidade de atestados admissionais ou demissionais em alguns casos, ou até aqueles que são no meio, depois de uma doença, que o empregado volta, ele tem que passar pelo médico do trabalho, né? A MP fala isso, ela fala da suspensão e depois da exigência quando a pandemia passar. Só que como advogado defendendo o empregador, eu acho importante frisar que se a gente continuar exigindo do empregado esses atestados, lá na frente para uma defesa é muito importante, porque a gente parte da prerrogativa que a gente tem a precaução e a proteção da vida, que a gente está exigindo, a gente comprova que o nosso funcionário hoje, ele está com a saúde ok, a gente teve por base a proteção da vida dele e a gente atesta isso. Por mais que a MP dê a possibilidade de suspensão desses atestados, a gente continua cumprindo, assim a gente pode blindar mais uma possível discussão novamente. Eu acho muito importante frisar isso. Eu acho interessante essa consideração da doutora Angélica, por quê? Porque nós tivemos essa situação da pandemia diferenciada conforme a região. Então, assim, claro que se nós estivéssemos falando aqui da região, por exemplo, São Paulo, né, que teve o governo estadual, teve uma postura um pouco mais severa com relação a ficar em casa, a não fazer realmente essa circulação de pessoas, é uma realidade. Mas no nosso caso aqui, que inclusive o judiciário está mantendo as perícias presenciais, né, que os médicos, de qualquer forma, a gente sabe que teve aquela polêmica a nível nacional de que os médicos poderiam se negar a fazer atendimento, né, tem uma série de situações. Mas assim, ó, eu imagino que não seja a situação específica aqui da nossa região, que os médicos não estariam se negando mediante, obviamente, as medidas de segurança, sim, toda certinho, respeitando tudo, né, que o governo estadual, principalmente aqui a gente está falando do quadro de Santa Catarina, né, que o governo estadual estipulou, mas eu concordo plenamente com a doutora Angélica. Por quê? Se houver essa caracterização com o atestado correto, essa verificação médica, depois não vai haver uma discussão judicial de que a pessoa saiu doente do trabalho, né? Não vai haver uma discussão judicial, inclusive que ela já entrou doente no trabalho, né? Que às vezes já tem uma doença pré-existente que pode ser verificada lá e já mencionada, que ela... E depois isso não cria nexo de causalidade para sofrer uma indenizatória trabalhista. Que essa indenizatória trabalhista, muitas vezes o empregador sofre por falta de cuidado nessas situações de contratação, de demissão. Porque às vezes o trabalhador é um trabalhador que trabalha lá no escritório, né? Que trabalha às vezes numa condição não tão insalubre. Não. Claro que não é o caso de toda a empresa, mas fazendo esses exames, o empregador faz prova material. E fazendo prova material, não tem o que fazer nem defesa depois, né? Contra isso, porque a prova material é muito difícil, porque está ali materializado que tu agiu de forma correta, tu previu, tu agiu com proteção à vida do teu funcionário. Então, por que tu iria ser indenizado? Ter que sofrer uma indenização por causa disso. Não, tu agiu de forma correta. Tu fez uma... Como é que eu vou dizer? Uma defesa prévia. O cuidado necessário, Isso. Então, assim, ó, pessoal, esse é um ponto que ela levantou, que a doutora Angélica levantou, que vocês se orientarem algum empregador, ou se algum empregador estiver aqui nos assistindo, deve tomar muito cuidado com relação a isso, porque às vezes nem tudo que a legislação está trazendo de benefício, se não for estritamente necessário, se não for, né, uma situação muito necessária, não é interessante utilizar, porque na verdade é um benefício que depois vai trazer um malefício futuramente. Então, é um ponto a se verificar. O que soluciona isso, pessoal? Tenham um advogado de confiança, conversem com esse profissional, troquem uma ideia sobre isso. Por quê? Porque justamente, né? Se você tomar uma atitude agora, né? Mesmo que está embasado na lei, como a gente mencionou, mas depois pode desguardar você numa situação futura, pode lhe expor
a uma ação indenizatória, por exemplo, que dependendo do tipo de lesão, dependendo do tipo de situação que essa pessoa ficar, né, acometida, pode ser uma ideia, você pode, com cuidado mínimo, você pode deixar de gastar 50, 100 mil reais numa ação indenizatória. Porque a indenizatória tu pega a estabilidade desse funcionário por mais 12 meses, dependendo da doença e da situação, né? Tem mais um monte de prejuízos, além do financeiro, né, que ele pode sofrer. Tem que cuidar bastante dessa situação, mas é um aspecto muito importante que deve ser levado em consideração. Mais algum ponto, doutora Angélica? Sobre a 927, eu acho que tem vários pontos que a gente poderia adentrar, porque ela é enorme, né? Mas acho que a gente pode continuar andando. Então, outra vantagem que eu acho muito importante mencionar, que ela traz para o empregador, desculpa, é a suspensão do FGTS nos meses de março, abril e maio. Porque o empregador que está sofrendo um baque econômico muito grande em decorrência dos pedidos, provavelmente que diminuíram, qualquer forma de economizar financeiramente é vantagem, né? Então a MP ela traz uma suspensão desse pagamento. Ele vai ter que parar, não vai ter que pagar esses meses? Vai, só que teve uma periodicidade desse pagamento, né? Os meses de março, abril e maio, ele vai poder parcelar o pagamento do FGTS a partir do mês de junho em até 6 vezes. Com exceção, claro, que se o contrato vier a ser reincidido, daí ele tem que dar a quitação. E também esse pagamento, esse parcelamento não incide nem juros, nem correção monetária. Novamente, se for pago em dia, né? Aí essa MP ela traz mais essa vantagem para o empregador, né? Porque ele tende a fazer com que ele, pela manutenção do emprego, né? Do funcionário. Eu acho importante frisar isso também. É interessante mencionar que nesse caso, pessoal, essa situação do FGTS, não é que o empregador ele não vai ter que pagar, ele simplesmente vai ter esse direito, entre aspas, de protelar, de atrasar o pagamento, digamos assim, levando em consideração a pandemia. O que não é o mesmo entendimento, por exemplo, de quando há a suspensão do contratrabalho pela 936, isso, né, que depois vai trazer esse direito, que, por exemplo, do INSS. Isso. Né, que é um paralelo que a gente pode traçar, que são direitos, mas são diferenciados. Por quê? Porque ao mesmo tempo que aqui nesse momento eu vou poder atrasar, né, colocando num linguajar mais prático para vocês, o pagamento do FGTS, lá na suspensão que trouxe a 936, eu vou poder realmente suspender o pagamento do INSS. Quem vai ficar responsável se houver a suspensão, tá? Necessariamente, ó, a Valdirene tá contribuindo aqui, ó, tá dizendo que já foi prorrogado até agosto aqui, ó, o pagamento, ó. Porque ela cuida do RH da Unibave. Muito obrigada pela contribuição, Valdirene. E daí o que acontece? Esse pagamento do INSS, ele realmente é suspenso, tá? Se o contrato de trabalho ficou suspenso. Mas essa suspensão, pessoal, ela não é de mentirinha, tá? Essa suspensão, realmente, a empresa tem que estar de portas fechadas. Porque se ela for de mentirinha e depois houver denúncia, tem multa, tá? Tem implicação, que depois a gente chega lá. Mas, enfim, aí eu não pago esse INSS e daí quem vai ter a responsabilidade de pagar, nesse caso do INSS, é o empregado, tá? Então, é bem importante observar que são situações diferentes. Ó, o seu Antônio tá em todas as lives, né, seu Antônio? Cliente querido aqui do escritório. A doutor Adriano, doutor Mário, Cal, Santos, Esprícigo, sejam todos bem-vindos à nossa live. Jason, Fernando, desculpa. Doutora Angélica, com relação também à situação de empréstimos, né? A gente tinha conversado um pouquinho, a MP 944, né? Vamos lá. Então, o governo trouxe uma linha de crédito para o empregador, por essa situação com diferencial de juros, correção monetária, né? Só que ele traz em consequência disso a manutenção do emprego. Então, o empregado ele vai ter uma estabilidade. A gente chama de estabilidade entre aspas, né?
porque ele pode usar como demissão, ele não pode demitir sem justa causa, mas é muito fácil titular justa causa por insubordinação de um empregado. Então, além desse caso, ela é um pouco vaga no meu ponto de vista, né? Ela traz a linha de crédito para o empregador, em contrapartida a estabilidade para o empregado, só que é uma estabilidade questionável, que a gente chama assim. Vocês têm, o empregador, na verdade, ele tem que tomar um pouquinho de cuidado com essas demissões por justa causa, tá, pessoal? Façam o enquadramento correto, façam o procedimento correto, verifiquem se foi dado, a não ser que foi uma situação muito, muito grave, mas se não, façam a advertência, façam a suspensão e depois façam a demissão por justa causa, né? Cuidem para que não seja o mesmo tipo de problema que vai gerar advertência, que vai gerar suspensão e que vai gerar demissão por justa causa. Porque senão, ao invés de você estar dando lucro, né, para o seu empregador, lá o RH que está cuidando dessas situações, você vai estar causando prejuízo, tá? Por quê? Porque depois vai ser revertido essa justa causa judicialmente e, ao mesmo tempo, vai ter período, porque a gente sabe que os processos não são tão céleres assim, e vai ter períodos que vão ter que ser indenizados. Então, tomem cuidado com relação a isso, tá? Porque o que a gente vê muito no escritório, pessoal, o pessoal não faz os passinhos corretos lá da demissão por justa causa. Abre a CLT, abençoadinhos, olha o procedimento certinho, faz direitinho. Não tá por dentro da informação, consulta lá o jurídico da empresa, procura um advogado de confiança de vocês. Porque isso também, na verdade, é uma falta de técnica que a gente vê muitas vezes. Tá? É um RH que não está bem informado, né? Que acaba tendo um prejuízo para a empresa imensurável. Aí, às vezes, para uma empresa de uma quantidade de funcionários significativa, isso vai dar um prejuízo significativo, né? E a gente vê algumas empresas que têm essa conduta reiterada de demissão por justa causa. Infelizmente, algumas pelo procedimento só incorreto, e outras porque fabricam a justa causa, né? Só porque, às vezes, o que a gente consegue fazer judicialmente? Desconstituir, comprovar, que também gera uma indenizatória. Então, assim, ó, o bom senso, tá? Óbvio que existem situações problemáticas, existem. Existe o empregador que, às vezes, age, né, de uma forma não tão lícita, mas existe o empregado também que faz isso. Então, assim, ó, o que tem que haver? Bom senso, tá? Bom senso de ambas as partes. Vamos agir de boa fé, tá? Utilizar o procedimento correto? Sim, deve ser aplicado. Mas justamente observar os passos, os procedimentos e principalmente o escalonamento legal, né? Que é previsto e permitido. Oi, doutora Yara, tudo bom? Seja bem-vinda. Se tiver para agregar, pode trazer também, doutora Yara, mais informação. Vamos falar um pouquinho agora, então, já que a gente já deu umas pinceladas nele, né? No Programa Emergencial de Manutenção de Emprego e da Renda. Então, vamos mencionar exatamente aqui o que a gente pode trocar de informação com vocês. Vamos lá, doutora Angélica. A outra MP que veio para chocar, né? Veio para fazer o diferencial. Surgiu da noite para o dia também e veio com esse Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. Tem que dar uma coladinha no nome porque ele é grande. Mas assim, ele traz as duas possibilidades, né? Suspensão do contrato de trabalho ou então a redução da jornada de trabalho e do salário. Quando a gente fala de suspensão, a gente tem uma suspensão de 30, sendo prorrogado por mais 30 dias. Eu posso suspender o meu contrato de trabalho 30 dias, voltar a trabalhar, ver como é que tá o mercado e tal, né? E depois suspender por mais 30 dias. Quando a gente faz a suspensão do contrato de trabalho, o governo vem com 100% do valor do seguro-desemprego, não do salário do empregado. É bastante importante mencionar. Ele não vai receber 100% do salário, né? Mas só 100% do valor do seguro-desemprego. Mas lá na frente, então, eu não vou, se eu for demitido, né, eu não vou receber meu seguro-desemprego? Ele vai receber sim, não tem esse nexo, né? Ele se usa como base o valor do seguro-desemprego. Mas tu não vai perder o direito do seguro-desemprego lá na frente. E quando a gente fala de redução da jornada de trabalho e do salário, a MP ela traz 3 possibilidades: 25%, 50% e 75%, se eu não me engano. É isso mesmo.
de redução. E daí, o que que acontece? Por exemplo, eu vou pegar um salário de R$ 1.500. Eu vou reduzir a jornada por 50%. O empregador ele vai arcar com R$ 750 do salário e a outra parte a gente usa também como base o valor de seguro-desemprego que é arcado pelo governo. A suspensão ela tem um período maior, de 90 dias. E é importante frisar também que a MP ela traz uma estabilidade pelo valor dobrado. Por exemplo, eu suspendi meu contrato de trabalho por 30 dias, os outros mais 30 dias vão ficar de estabilidade para o empregado dentro da empresa, né? O que tem que ser o que tem que ser observado pelo RH, porque justamente essa estabilidade vai implicar depois, né, numa possível demissão, coisa assim, algum intempérie que aconteça na empresa necessariamente, né, que vá interferir no dia a dia, então, desse empregador. É interessante mencionar também que, apesar de terem prazos diferenciados e tudo mais, se houver, no caso, que foi o que a gente iniciou mencionando, né? Que esses acordos, a MP 936 trouxe a situação desses acordos serem individuais, né? Mas a gente até aconselhou a princípio, se for possível, né? Entrar em contato com o sindicato, né? E pegar esse aval antecipado. Mas isso não quer dizer, entabulei o acordo, fiz tudo direitinho. Mas a pandemia, na minha região específica, a situação voltou antecipadamente, a situação melhorou. Então, a qualquer momento, mediante, porque ela usou muito o prazo de 48 horas, essa MP, né? Então, assim, eu informando o meu empregado com 48 horas de antecedência, eu posso retomar minhas atividades e suspender aquele benefício. Também é interessante deixar isso frisado. Ou automaticamente cumprindo lá o contrato que for feito, né? Porque a lei trouxe três situações, né? Ou automaticamente, no cumprimento do contrato fidedigno, ou avisando com 48 horas de antecedência esse empregado de que eu vou retomar minhas atividades, ou mesmo a situação da retomada das atividades pela pandemia, que isso variou bastante de região para região. A nossa região aqui, ela teve a obrigação de necessariamente ficar sem trabalho, né, por um período muito menor que outras regiões, né? Sim. A gente sabe que São Paulo agora está retomando as suas atividades num período gradativo e ainda dependendo da atividade, eles estão com escalonamento, né? Na verdade, que é quase o que vai acontecer agora com o nosso judiciário, que retoma as atividades, e a gente tem também um escalonamento de retomada de atividade do judiciário. Doutora Yara está perguntando se a live vai ficar salva. Vai, doutora Yara. A gente vai deixar lá a live salva tanto no meu Insta, tá? Que é por onde a gente está fazendo, como eu estou deixando também todas as lives que estão sendo feitas salvas no canal do YouTube, tá? É interessante até para quem está acompanhando, se vocês tiverem curiosidade, tá? De verificar outras informações, todas as informações que nós estamos fazendo aqui pelo escritório, a gente está deixando, à medida que o Instagram permitiu ali, porque antes não estava permitindo, né? Tá deixando então as lives salvas. Mas desde a primeira, que o Instagram ainda não permitia que as lives ficariam, né, salvas, a gente tem o canal, então eu tenho o canal no meu nome no YouTube, e vocês podem entrar lá, que está salva desde a primeira live que foi feito, tá? Se tiverem curiosidade de algum outro assunto que foi discutido e não encontra esse salvo no meu Insta, ali no perfil, tá lá no canal do YouTube. Patrick, seja bem-vindo. Marcelo, seja bem-vindo. Acho que a doutora Angélica quer fazer um cumprimento especial ali. Viu ali quem entrou? Oi, teu irmão. Quer fazer um cumprimento especial aí? Esse me ajudou essa noite. Pode ficar à vontade, doutora. Uma coisa que é bem importante a gente mencionar sobre esse programa, quando a empresa ela opta pelo uma das duas opções, ou a suspensão ou a redução, ela tem que fazer uma comunicação ao Ministério da Economia em até 10 dias, para poder valer a outra parte do salário do empregado, né? Essa comunicação, como é feita, né? Ela é feita pelo RH da empresa ou pela contabilidade, né? Pelo programa e-social.
se eu não me engano, esse questionamento foi feito para a gente pelo Instagram do escritório. Então, eu achei interessante mencionar pelo E-Social. Ele é um E programa tem o especial. prazo, né? Ali para ser De 10 respeitado os dias. 10 dias. Então, à medida que Isso. você firme esse acordo, né, tanto com o sindicato quanto o acordo individual com o seu empregado, você tem um período para fazer essa comunicação. Por quê? Isso. Porque se você não respeitar esse período, o funcionário, seu empregado, não vai ter direito a receber aqueles valores lá pelo governo. Isso. E se ele não conseguir receber os valores lá pelo governo, ele vai cobrar de quem? Ele vai cobrar de você. Então, por isso que aqui requer, inclusive, eficiência no cumprimento da lei. Aqui é bem importante cumprir os prazos todos direitinho, para que depois não vá haver implicações financeiras nesse sentido. Tá, pessoal? Então, é uma situação bem importante para ser observada nesse caso. Vamos, então, nos tipos ali. Tem a situação do... Queres falar primeiro do acidente de percurso ou mencionar e entrar nos tipos? Teletrabalho, nas situações ali. O que tu prefere fazer primeiro? Vamos, então, pelo acidente de percurso, porque tem uns detalhes bem importantes. Queres iniciar o comentário? Não, pode iniciar, eu vou complementando. Tá. Então, com relação ao acidente de percurso ali, pessoal, como a gente mencionou inicialmente, teve a revogação, então, né, da MP, a 905, e com essa revogação, que a 955 trouxe essa revogação. Com a revogação da MP, né, nós tivemos duas revogações significativas, que foi o quê? O artigo 27, né, o artigo 29, perdão, da 927, e nós tivemos também a situação do in itinere também, que ficou podendo ser ventilada com relação a essas situações aí. Aí, o que a gente verifica, pessoal? Tanto a situação da doença profissional, do artigo 29, que foi muito debatida, o nexo de causalidade, se realmente o Covid ia ser considerado um acidente de trabalho, como é que ia ser isso levado em consideração, como é que o empregador teria que se comportar com relação a isso. Por quê? Porque a 927 trouxe já de pronto, né, no seu artigo 29, que não teria nexo de causalidade, salvo aquelas situações específicas, né, dos profissionais de saúde, enfim, alguns profissionais que tinham como atividade fim esse manuseio, né, essa proximidade necessariamente com o vírus. Só que isso foi questionado. Boa tarde, seu Antônio. Só que isso foi questionado. Com relação à situação específica, né, do Covid-19, até é interessante mencionar uma particularidade. Nós tivemos um caso aqui da nossa região de que o funcionário, né, adquiriu o Covid-19, inclusive a empresa teve que, daí por causa da vigilância sanitária e tudo mais, bem na época que a pandemia estava bem em alta, né, teve que parar as suas atividades, porque inclusive esse funcionário ele veio a óbito, tá? E daí o que aconteceu? Como aqui em outras regiões também aconteceu situações dessa natureza. Mas aí o que vai ser questionado? Será que pegou esse Covid-19 no ambiente de trabalho? Será que não pegou? Se eu comprovar que pegou o Covid-19 no ambiente de trabalho, se eu fizer o nexo de causalidade, que foi o que a doutora Angélica estava mencionando ali, vai ter direito à indenização, a princípio. E essa indenização vai ser muito valorada ou vai ser pouco valorada? Não sei. Né? Até que ponto que os julgadores, porque a legislação ficou aberta, né? Porque foi revogado. Então, até que ponto o julgador vai dar essa carga de responsabilidade da pandemia para o empregador? Foi um aspecto muito polêmico. Onde o empregador ele tem que, na verdade, se blindar, né? Fazendo entrega de PI, deixando tudo isso documentado, porque ele mostrando que ele tem um cuidado com a vida do funcionário dele, lá na frente, para os julgadores, a indenização não vai ser tão alta. Dá esse entendimento, né? Porque como é que tu vai ser cobrado com uma indenização, sendo que tu agiu de boa fé, tu cumpriu com todas as normas, né? Que a OMS manda, com tudo certinho. Então, de novo, a gente bate naquele ponto. Vamos agir de forma correta, vamos documentar tudo isso por parte do empregador.
É onde entra aquele nosso outro comentário da dispensa necessariamente dos exames médicos. Por quê? Porque essa dispensa dos exames médicos também vão gerar implicações com relação a essa situação, né? A Até que entrega de ponto essa EPI. pessoa vai ficar, até mesmo se não chegar, né, numa situação tão grave, que foi esse exemplo que eu dei aqui, que aconteceu na nossa região, que essa pessoa chegou a óbito, né? Se foi só ficar internado, ou enfim, ficar só em casa, né, necessariamente, mas se foi do trabalho. Aí nós temos situações clássicas que estão acontecendo. Os motoristas de caminhão, né? Porque os motoristas de caminhão, está acontecendo o que com eles? Eles estão na frente de trabalho nessa época da pandemia, porque nós estamos comendo graças ao motorista de caminhão, graças a essas pessoas que estão se expondo e necessariamente trazendo o alimento para a gente. Então, é óbvio que eles estão com mais risco, necessariamente, de problemas de saúde do que quem está na sua casa. Inclusive, eu levanto muito a bandeira de que algumas pessoas, fiquem 100% em casa. Óbvio que na medida do possível a gente tem que ficar. Mas, infelizmente, algumas pessoas, elas têm que estar na frente de trabalho, porque se elas não se exporem, se elas não, por exemplo, os caminhoneiros, né, que é o exemplo que eu estou verificando, se elas não estivessem trazendo alimento, como é que necessariamente a gente ia estar mantendo esse ficar em casa? Então, o trabalhador, de forma geral, e o empresário, nesse aspecto, merecem respeito. Né? De algumas, eu vejo alguns pronunciamentos, né, em sentido contrário. Então, isso tem que ser tomado, isso tem que ser verificado com bastante cuidado. Né? Por quê? Sim. Porque realmente é necessário que alguns profissionais continuem nessa frente de trabalho. E eu diria mais, tá? Os advogados também estão na frente de trabalho, porque realmente esses direitos é uma enxurrada de direito. E se os advogados não tivessem tomando essa frente de esclarecer a população, de fazer esse trabalho informativo, o que ia acontecer? As pessoas estavam no limbo jurídico. Se nós, que somos operadores do direito, que temos, né, essa técnica teoricamente mais apurada, já estamos em dúvida de muitos procedimentos que estão acontecendo, vocês imaginem a população leiga que não tem a obrigação de ter esse conhecimento jurídico. Tá? Doutor Davi entrou, seja bem-vindo, doutor Davi Domingues. Já entrei em várias lives do senhor, uma honra tê-lo na nossa live, uma pessoa extremamente inteligente, professor de várias pós-graduações. Seja bem-vindo. Tiago, Bruna, alguns alunos. Acho que o Ralf aqui fez uma questão ali, né? Quer verificar ali? Pode ficar à vontade. Tá, o Ralf. É porque tá para cima, mas o Ralf perguntou: o empregado que tem 2 vínculos empregatícios tem direito à redução de jornada por parte de uma empresa com auxílio do governo? Tem, ele pode receber inclusive nos 2 vínculos empregatícios dele, uma redução e suspensão de contrato de trabalho. A MP, ela traz isso pra gente. Com respeito lá do piso do seguro-desemprego, tá? Isso não pode ser perdido. Isso não pode ser perdido de vista, tá? Ele não vai ter uma reposição do seu salário normal, tá? Tomem cuidado também na orientação dos seus clientes com relação a isso. Isso, tem essa questão do piso salarial, né? Tem a questão se ele recebe algum outro benefício por parte do governo, como aposentadoria, auxílio, mas assim, sem entrar em detalhes, 2 vínculos empregatícios, dentro das outras ponderações, ele pode receber nos dois vínculos, sim. Porque, na verdade, pessoal, o que vocês podem ter por regra geral, a gente tem as exceções legais ali, que não foi muito foco da nossa live, porque a gente está dando enfoque mais para o empregador. A gente vai fazer uma live só de empregado, tá? Mas o que seria nesse caso? Por quê? Porque nesse caso específico, essas pessoas que estão recebendo esse benefício, justamente é um benefício federal. Então, se ela já recebe um outro benefício federal, teoricamente teria o choque desses 2 benefícios. É a mesma linha de raciocínio, guardadas as devidas proporções, obviamente, do auxílio emergencial, tá? Que está sendo pago diretamente para as pessoas lá que estão desempregadas e tudo mais, o auxílio emergencial da população geral, não necessariamente do empresário, né? Que o quê? Se recebe benefício pelo INSS, se tem, né? Se recebe bolsa, vai ser substituído lá no auxílio emergencial. Então, tomem um pouquinho de cuidado e se tem alguma dúvida com relação a essa situação, procurem se informar porque tem exceções.
Cuidado para não receber esse benefício de forma indevida, tá, pessoal? Muito cuidado, porque agora nós estamos, né, com regra de devolução, tá? E a devolução, inicialmente, ela vai ser voluntária, e à medida com os seus regramentos próprios, né? E à medida que essa devolução voluntária não ocorra, depois ela vai ser judicializada. Então, tomem bastante cuidado com isso, tá? Então, da situação do Covid ali que a gente estava conversando, o que seria necessariamente? Então, ó, o nexo de causalidade, ele vai ter que ser configurado, né? Obviamente que não é bagunça, né? Eu vou dizer que eu peguei o Covid, claro que se eu estiver trabalhando num hospital, complica, né? Mas se eu disser que peguei o Covid no trabalho, eu vou ter que comprovar esse nexo de causalidade, mas provando, né, de que foi no ambiente de trabalho. Não sabemos necessariamente qual vai ser essas dimensões financeiras, né, de fixação, mas vai ter ações indenizatórias sim, e ela tem uma grande chance de ser procedente. Então, por isso, aqueles cuidados lá que a doutora Angélica também tinha mencionado, né, médicos e tudo mais, tem que ser ainda, resguardados. Né? Tem que ser médica, resguardados. questão de EPI, documentem tudo de forma pró a vocês, pró cuidado, pró proteção à vida do empregado. Porque isso vai ser muito importante lá na frente para uma defesa de questão de acidente de trabalho, de indenizatória, de rescisão. Eu ainda friso nesse ponto. Pessoal, então vamos dar uma... A gente tinha comentado ali, mas a gente começou inicialmente pelo nexo de causalidade, né? Mas nós temos a situação do IETINE também, que foi uma modificação considerável, né, para o empregador. Então, cabe também aqui levantar essa situação, que seria necessariamente o quê? Deixou de ser considerado acidente de trabalho o acidente, tinha deixado, né, depois foi revogado, o acidente que a pessoa sofria necessariamente de casa para o trabalho e do trabalho para casa, né? Óbvio que se eu comprovar que o meu funcionário foi lá na loja pagar a prestação e depois foi embora, já não é mais acidente de trajeto, tá? Tem que ser verificado também essas situações. Mas se realmente foi de casa para o trabalho, do trabalho para casa, isso voltou, tá, a ser, então, acidente de trabalho com a revogação da MP 905 e tem que ser verificado, vai ter o período de limbo ali da MP, que provavelmente vai ser discutido. Como eu disse para vocês, inicialmente o entendimento é de que o que ocorreu durante a MP, como não foi nenhum desrespeito legislativo, porque existia lei regulamentando naquele período, ele tem que ser mantido. Mas óbvio que nós vamos ter muitas discussões judiciais com relação a isso, e tanto o empregado quanto o empregador vão ter que conversar, vão ter que verificar com os especialistas da área, né, os advogados de sua confiança, para ver qual é o melhor caminho, a melhor orientação para se resguardar, para cuidar necessariamente dessa situação. Então, mas foi uma grande modificação que voltou a valer, né, essa situação do in itinere para a situação de acidente de trajeto, equiparado a acidente de trabalho. E quando a gente fala em acidente de trabalho, né, por trás vem um monte de coisa, né? Vem estabilidade, vem contribuição, vem tributação. Então, tem bastante detalhe que engloba quando a gente fala de acidente de trabalho. Que a gente pode... Inclusive, antes de a gente começar uma live, eu vi uma decisão, que já começaram as decisões nesse sentido, de verificação de acidente de trabalho com base no reconhecimento do STF. O itinere, tanto o itinere quanto o por Covid. Já Pessoal, começou. Sim, isso vai chegar tudo no STF. E até a gente está verificando que essas discussões, para chegarem no STF, elas estão sendo muito rápidas, né? Porque antigamente, esses temas de repercussão geral, eles não chegavam ao STF tão rápido. E agora, nesse momento de pandemia, o pessoal está entrando com medidas emergenciais e isso está chegando muito rápido aos tribunais superiores. A doutora Angélica, a doutora Yara está questionando aqui, nesses acordos, a gente já fez os comentários, doutora Yara, mas vamos ver se eu lhe ajudo. Sem que tenha havido a concordância do empregado, esses acordos individuais aí, deixa eu ver aqui, em que o empregador apresenta um acordo individual assinado pelo empregado,
sem que tenha havido a concordância do empregado. Mas daí não pode, doutora Yara. Sem a concordância do empregado não pode, tá? Eu e a doutora Angélica, nós havíamos mencionado inicialmente no comecinho da live, de que o quê? É previsto o acordo individual assinado pelo funcionário, pelo empregado, tá? A MP traz essa regra específica. E além disso, nós estamos ainda orientando, na medida do possível, aqui na nossa região é possível, porque a gente não ficou tanto tempo assim, né? Com essas medidas emergenciais, então as empresas não chegaram a parar de forma completa. Então, pega esse acordo, ainda conversa com o sindicato e faz a homologação sindical. Agora, sem a anuência do empregado e sem a anuência do sindicato, complicou. Aí complicou, daí não é acordo, aí é imposição, tá? A imposição não tem respaldo legal nenhuma, a imposição. Eu até não vou lembrar ali o artigo da 927 agora, para lhe falar ali, se bem que quase todos falam, tá? Da situação do acordo ali, de que tem que ser individual. Fala sempre, acordo individual, né? Quase todos os itens. Foi uma das coisas reconhecidas pelo STF lá no mês de abril, quando começou a medida cautelar, se era coletivo, se era individual, depois foi reconhecido pelo STF como sendo individual a necessidade, né? Mas é a homologação dos dois, empregado e empregador. Na verdade, a gente até aqui na live está comentando do a mais até. Que para resguardar mesmo decisões futuras, né, principalmente as anuências, se for possível conversar com o sindicato, porque vocês sabem, como empregador, que tem como blindar. Aí alguns disseram assim, eu vi algumas coisas fora aqui do nosso estado, mas o sindicato está fechado, eu entrei em contato com o sindicato e o sindicato não me atendeu. Não tem problema. Entra em contato com o e-mail do sindicato, manda formalizado, manda R, porque à medida que você deu ciência, possibilidade de ciência para o sindicato e no prazo necessariamente ele não fez a sua manifestação, tá anuindo. Teoricamente você já tem um argumento a mais, tá? Para mencionar depois judicialmente. Essa é uma forma também de tentar essa blindagem, tá? Mas na nossa região isso não está acontecendo muito, porque os sindicatos estão tudo abertinho, tá tudo certinho. Mas eu digo naquela situação de não achei ninguém. Liguei para todos os telefones, mandei e-mail, mandei sinal de fumaça e ninguém apareceu, tá? Também existe a possibilidade de formalização, mesmo via correio e tal, para respeitar esses prazos e para dizer que tentou essa negociação, só que ela foi inviabilizada pelo órgão competente. Isso vai ajudar bastante, claro, o princípio da boa-fé, com certeza, doutora Angélica. O que não está nem um pouco respaldado a situação de que, assim, aconteceu já tudo o que aconteceu e agora eu vou firmar um acordo individual. Não existe mais acordo individual firmado posteriormente. O acordo é antes, não é depois. Tá? Se quiser fazer de agora para frente, até pode, porque vai ter a renovação desses convênios, né? Provavelmente a gente está vendo, a Valdirene até colocou ali que está prorrogado algumas situações ali até agosto, eu não vi se a MP, né, mesmo 936 foi prorrogada, né? Então, assim, tô tendo problema de agora para frente. Posso firmar o acordo agora? Obviamente, se foi prorrogado o programa, com certeza pode utilizar dele, né? Só que dê agora para frente. Para trás não se vai, tá? Que é o questionamento ali da doutora Yara. Então, tomem muito cuidado com esses procedimentos, porque ficando reconhecido que ele foi feito de forma extemporânea, ele não vai ter validade. Muito cuidado com isso, tá? Mais alguma ponderação, doutora Angélica, com relação ali? A gente tem vários, na verdade, tem o teletrabalho, tem várias situações, né? Tem uma que eu queria deixar frisada aqui na live, para deixar salvo, que é uma questão de segurança jurídica também para o empregador, que eu acompanho algumas lives, alguns estudos, e eu vi bem pouco o assunto sobre isso, então eu acho legal a gente conversar. Sempre que o empregado ele não foi trabalhar, ele não está trabalhando por causa do Covid, ou porque ele tem o Covid, ou porque alguém da casa tem o Covid, daí todo mundo tem que ficar em isolamento. Eu como empregador, vou ter que arcar com tudo isso, né? Vou ter que arcar com os primeiros 15 dias do empregado, ou mais, né? Do empregado em casa. Vai ser tudo trabalhado. Então, a lei 13.982,
ela traz como iniciativa do empregador, os primeiros 15 dias ele não precisa contribuir com o INSS dele. Mas, para isso acontecer, ele tem que iniciar de uma premissa assim. O meu funcionário está com Covid ou ele não está trabalhando. Eu, como empregador, vou lá e dou entrada no INSS dele para receber o auxílio doença. Então, eu parto da boa fé que eu estou agindo com segurança com o meu funcionário. E assim, nos primeiros 15 dias eu não vou arcar com o INSS, com contribuições previdenciárias dele. O governo disse que iria arcar com isso, para ele não ter prejuízo. Ele ainda não legislou sobre o assunto, está vago esse assunto. Mas ele deu a iniciativa do empregador não ter que arcar com isso. Mas ele tem que tomar a iniciativa de, então, entrar com um pedido de auxílio-doença para o empregado dele. Para além dos posteriores 15 dias, o anterior também ser arcado pelo governo. Na verdade, isso já tem um regulamento, né, que menciona essa situação. Eu acho até que não veio detalhado, mas que já menciona o que a doutora Angélica está dizendo. Isso, que a doutora Angélica está dizendo, então, de que se não houve nexo de causalidade, né, se é uma situação que realmente, por exemplo, por causa de uma mãe está doente, um pai está doente, daí a família toda tem que ficar reclusa, tá? Nesse caso, esse afastamento do trabalho, mas é importante mencionar também, se esse afastamento do trabalho não puder ser objeto de home office. Porque às vezes é possível, né, essa negociação. Não, mas é quando embasado no incídio de Covid, né? Quando ele de fato não pode trabalhar, né? Nessa situação de empregado e empregador, quando houver, né, a possibilidade de negociação, aí é possível o trabalho em home office, é possível outras substituições. Mas quando realmente não for possível, aí aplica-se, então, esse adendo que o governo fez com relação a de que o empregador não é obrigado a pagar os primeiros 15 dias de afastamento do seu funcionário, que isso foi uma evolução. Seja bem-vinda, doutora Neuci. A gente já está quase concluindo a linha de raciocínio, mas seja muito bem-vinda na nossa live. Isso. Mas é um aspecto muito importante, concordo com a doutora Angélica, tá? Por quê? Porque a gente sabe, né, até recomendações médicas mesmo, né, de que fique em casa e tudo mais, mas o que eles mencionam, os profissionais da área da saúde, naquela live que eu fiz com o Dr. Richard também, ele mencionou isso, que todo mundo vai pegar, né? Isso ficou até me assustei quando ele disse essa frase, que todo mundo vai pegar, né? Então é um cuidado de olhar e verificar exatamente como vai ser feito, que o empregador também deve ter. Porque se a gente já tem esse risco, né, de a gente pegar necessariamente problema de saúde antes que essa vacina seja disponibilizada, então necessariamente vai acontecer em várias empresas esse quadro, tá? Que é um aspecto muito, muito importante. A nossa live já está terminando, o assunto tá bom, né? Mas eu acho que senão não vai dar tempo de a gente se despedir aqui, falta 3 minutinhos só, tá? Então, assim, pessoal, eu agradeço muito todos que entraram na live, agradeço muito a doutora Angélica ter aceito o meu convite para participar, uma linda, esclareceu muitos pontos, tá? E muito obrigada, vou refazer ali o que a doutora Yara tinha perguntado, vai ficar salvo a live, tanto no meu perfil pessoal, quanto no meu canal do YouTube, tá? Tanto essa live, quanto lives anteriores, até mesmo antes de o Instagram estar permitindo salvar a live no feed, tá? As anteriores também estão salvas no meu canal do YouTube, se quiserem necessariamente. 1 minuto e 58 exatamente, doutora Angélica, vai lá. Muito obrigada de novo, né, pela oportunidade de poder estar aqui conversando sobre o assunto. Em relação ao empregador, vamos lá, vamos se precaver, vamos documentar tudo, vamos pensar no pior lá na frente, para chegar lá na frente a gente não sofrer indenização. Vamos focar, gente, vamos documentar. Eu brinco, às vezes, em sala de aula com meus alunos, que a gente, enquanto advogado, nós temos que ser meio advogados do diabo. Aquele filme que teve algum tempo atrás, né? A gente tem que pensar sempre nas piores possibilidades, justamente para auxiliar os nossos clientes, indiferente de qual tema nós, né, vamos tratar, mas sempre tentar auxiliar o nosso cliente nesse sentido. Esperamos ter auxiliado, então,
com as informações, né, doutora Angélica? Isso. E, na medida do possível, estaremos trazendo novos esclarecimentos também sobre o tema. Muito obrigada, vou encerrar aqui para nós não cair. Tchau, pessoal, Tchau. tudo de bom.